Em seguida, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. E aqui já vale a gente fazer um parêntese sobre Moabe, né? E sobre o simbolismo dessa história. Belém, não sei se todos sabem o que significa, mas significa casa do pão. E o primeiro versículo já fala que houve fome na terra. Então, na casa do pão, faltou pão. Certo? E aí, essa família decide sair da casa do pão, onde não havia pão, para ir para Moabe. O que Moabe significava? Não sei se todos lembram, mas os moabitas surgiram do incesto de Ló com a sua filha, que gerou Moabe e os moabitas. E lá em Deuteronômio 23, dos versículos 3 a 6, Deus dá esse mandamento para o povo, falando o seguinte: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, lembram dessa? Filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Enfim, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Mas aí eu resolvo ir para Moabe, lá deve ser legal, né? Então, basicamente, o que Elimeleque, que é o marido de Noemi, e que significa meu Deus é rei, né, o nome dele de Elimeleque significava isso, o que ele pensou foi o seguinte: ok, não está dando certo aqui, essa é a terra que Deus prometeu ao meu povo, aos meus antepassados, mas não está dando certo aqui, então talvez eu devesse procurar uma outra coisa. Então, aqui nesse momento, a impressão que me dá é que cada um fazia o que achava certo, está bem claro dentro dessa família. Então, eu vou tentar uma outra coisa. Eu vou deixar de lado essa promessa de Deus, porque não está rolando, e vou tentar uma outra coisa, fora desse ambiente, desse contexto, dessa promessa. Este homem se chamava Elimeleque, que significa meu Deus é rei, e sua mulher Noemi, que entre outros significados tem amenidade, alegria. E os filhos se chamavam Malom e Quilion. Malom significa doença e Quilion fraqueza, né? Então já tinha uma carga um pouco pesada aí dentro dessa família. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. A maioria dos comentários que eu li sobre o livro de Ruth fala sobre esse drama da fome, né, e as decisões muitas vezes drásticas que a gente tem que tomar em situações extremas. Mas eu queria trazer uma outra ideia. Nesse momento de angústia, nessas situações extremas, a quem a gente recorre? Ou ainda, dentro das nossas relações interpessoais, o que tem balizado, o que tem servido de parâmetro para essas relações? Como é que a gente tem se relacionado uns com os outros? Quais os valores que estão dentro dessas relações? A impressão que eu tenho é que a família de Elimeleque jamais consultou a Deus sobre deixar Belém, a casa do pão, onde não havia mais pão, e ir para Moabe, a terra dos inimigos de Israel. Eu não tenho certeza disso, eu não posso afirmar isso com toda certeza, mas a impressão que dá é essa, porque aconteceram muitas coisas depois. E aí, trazendo para nós, a gente tem tomado talvez decisões importantes sem consultar, sem avaliar a vontade de Deus, os propósitos, o conselho de Deus. Dentro das nossas relações, a gente tem tido o conselho de Deus como balizador das nossas decisões? Ou até a gente tem pecado descaradamente contra Deus, uns contra os outros, né? E aí eu trouxe uns pedacinhos dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, né? Outros deuses, outras entidades ou outras instâncias das quais a gente depende, onde a gente deposita a nossa confiança. A confiança de Elimeleque não estava mais na promessa de Deus, estava num potencial sucesso lá em Moabe, né? Então, temos outros deuses diante de nós? Ou honra teu pai e tua mãe, ou não adulterarás,
Ou não cobiçarás, olha esse, gente, é o mandamento do Instagram, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Fica pra gente pensar. O fato é que eles foram de mala e cuia para uma terra estrangeira, de um povo que tinha uma relação muito difícil com Israel. E aí, seguindo o relato, morreu o Elimeleque. Então, o meu Deus é rei, morreu. Que era o marido de Noemi. Parece um wake-up call, né, de Deus. Não vai dar certo aqui. Vocês foram para esse lugar e já começou mal. Queria registrar que hoje, pela primeira vez, a Raquel, minha mulher, está me assistindo pregar, porque ela está sempre dando aula para as crianças. E aí agora eu vou mencionar um fato doméstico. Lá em casa, falando em wake-up call de Deus, né, eu tenho muito esse costume de enxergar esses recados de Deus nas coisas que acontecem, né? E ela é um pouco mais pragmática, então ela nem sempre abraça as minhas teorias, a gente tem alguns desentendimentos nessa área dos sinais, né? Mas o fato é que a família de Elimeleque, Noemi, não parecia estar sendo exatamente abençoada por Deus ali. E veja, não é que eu ache, ou que eu defenda que cada doença, ou cada problema, ou cada emprego perdido, ou cada parente enfermo, passando por dificuldade, é Deus dizendo alguma coisa necessariamente, tá? Ou Deus dizendo que tem alguma coisa errada, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que é um exercício sim, interessante tentar ouvir a voz de Deus nas coisas do cotidiano. Principalmente se estiver debaixo de oração, de leitura da palavra e de orientação de algum irmão ou alguns irmãos mais maduros. É tanto que João, na verdade Jesus em João, no capítulo 10, versículos 3 a 5, falando das ovelhas. Falando do pastor. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem. Por quê? Porque lhe reconhecem a voz. E de nenhum modo seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. A gente conhece a voz de Deus? A gente tem buscado conhecer a voz de Deus? O conhecer para reconhecer? A minha impressão é que Elimeleque não teve esse cuidado. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como a gente reconhece a voz de Deus? É através da palavra. E o relato segue. E ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Orfa significa costas, nuca, né? Já dando spoiler do que vai acontecer. Aqui vai embora, que dá as costas para a sogra. E a Ruth, amiga. Então tem muito esse romance, né? Romance no sentido literário, dentro da história de Ruth. E aí, completando a desgraça, morreram também ambos, o Malom, o fraqueza, e o Quilion, o doença. Ficando assim, a mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Parece que não foi uma decisão muito boa se mudar, né? E aí Noemi, agora sem marido e sem filhos, toma uma outra decisão. Então se dispôs ela, com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão, lá na casa do pão. 5 horas da tarde, o pão fresco saiu, né? E aqui, se a gente tiver que sair com pelo menos uma certeza dessa manhã, é que Deus se lembra de mim e de você, o tempo todo, né? Onde quer que a gente esteja. Em Moabe, na casa do pão, onde quer que esteja, Deus se lembra de nós, como Deus se lembrara do seu povo aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quer mais intimidade do que essa? Ele está só esperando o convite. Tá? Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá.
Pelo que eu li, é uma caminhada de mais ou menos uns 400 quilômetros, tá? Bastante acidentada, e com alguns trechos de deserto, de rios, tem que atravessar rio, enfim, não é fácil. E aí a Noemi disse para suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não iremos contigo. Não, iremos contigo ao teu povo. E ela insistiu que elas fossem embora. A Orfa falou: tá bom, eu vou embora, tchau, um beijo. E a Ruth... Não, e antes da Ruth ficar, calma. Ela falou: vão embora. Por quê? Porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Aqui ela revelou o que ela estava sentindo no coração dela, né? Na verdade, para ela, o próprio Deus, e aqui o nome, o Senhor, é um nome escrito em letras capitais, é Yahvé, o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, se voltou contra mim, né? Porque que outra explicação tem para tanta tragédia? Parece muito com a gente, né? Quando as consequências das nossas decisões se manifestam, a gente precisa de alguém para pôr a culpa. Certo? Pode ser na mulher, no marido, nos pais que não foram legais, no trabalho, no chefe, em Deus, na economia, no governo. A consequência dos nossos atos, em geral, a gente não atribui a nós mesmos. Então, de novo, elas choraram, e aí a Orfa se despediu. E a Ruth falou a famosíssima frase: não me enches para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então Deus, já no trajeto de volta, né, quando ela entende, na minha concepção, né, na reflexão que eu estou buscando costurar aqui, quando ela entende que a decisão de ir para Moabe foi errada e ela começa a percorrer o caminho de volta, Deus já dá para ela um presente, né, uma amiga que abriu mão da própria identidade, né, ela fala que o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso era uma coisa muito séria. As pessoas naquelas sociedades quase nômades do deserto, o que elas tinham era a sua identidade, a sua reputação. Ela abre mão de tudo isso em nome da Noemi. Então Deus começa a restaurar, de alguma forma, a vida e a sorte da Noemi. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela, e as mulheres diziam: não é essa Noemi? Imagina, ela saiu com o marido e filhos. Ou filhos ela teve lá, agora eu não lembro. Mas enfim, e voltou pobre, envelhecida, acabada, provavelmente de uma viagem longa, com estrangeira do lado. Então as pessoas se questionavam, mal a reconheceram. Mas aí ela respondeu: não me chamem de Noemi. Lembra que Noemi significa alegria, doçura? Me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De novo ela joga a culpa da sua má sorte em Deus. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Então aqui Noemi continuava não enxergando o favor do Senhor para com ela. E é interessante notar que o que quer que tenha sido tão forte que conseguiu matar o marido e os dois filhos, não matou ela, né? Ela estava ali ainda viva, então alguma coisa ela ainda tinha. E ela estava com a Ruth do lado dela. E tem uma coisa que eu achei interessante nessa narrativa, é que depois que ela reclama disso tudo, né, ela fala: estou acabada, pobre, lascada, e Deus se voltou contra mim, o narrador, que provavelmente é Samuel, fala assim, né, fecha aspas: o Senhor tem me afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém,
2, a casa dela, a casa do pão, e 3, no princípio da cega da cevada. Então ela está bem acompanhada, por mais que elas fossem 2 viúvas, né, que naquela época era uma coisa muito difícil, quer dizer, em qualquer época, mas ali especialmente. Ela chegava acompanhada de uma pessoa fiel, ela chegava de volta à sua terra, ao seu povo, e chegava numa época de fartura, no princípio da colheita da cevada. Mas ainda assim ela ainda está reclamando, ela ainda não está enxergando essa redenção, essa espécie de redenção. Então, a gente terminou o capítulo. A história de Noemi é um pouco a história de muitos de nós. Buscando algo melhor, ou algo mais prazeroso, ou algo que tire a minha dor, ou algo que me faça esquecer, ou algo que alguém me convenceu a fazer, a gente sai de Belém, a gente deixa a casa do pão, a gente vai procurar outras coisas. Quem não consegue se identificar com isso em algum momento da vida? De ter deixado de alguma forma a casa do pão e o padeiro, né? A fonte de água viva. De ter dado as costas para Deus, ou de ter, em alguma área da vida, requerido de volta a soberania. Não, aqui, Senhor, deixa que aqui eu cuido, tá? Porque, né? Eu acho que eu sei o que é melhor para mim. Pois foi o que Elimeleque e Noemi fizeram. Eles foram para Moabe. Então aqui Moabe simboliza tudo aquilo que nos atrai de alguma forma e que vai contra o que Deus deseja para nós. Talvez Moabe aqui também signifique decisões erradas em nossos relacionamentos, pecados contra outras pessoas, ou apenas ignorar a voz de Deus. E aí eu volto para Jeremias 2,13, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Deixaram a casa do pão e foram para Moabe. Deixaram as fontes de água viva e cavaram os poços que não seguram a água. Então o que eu quero dizer é que Moabe nunca é a resposta, né? Não ouvir a Deus, tapar os ouvidos e tomar as decisões, principalmente nessas situações mais drásticas, não é a resposta. Aquelas decisões que não colocam Deus no centro da equação não são as respostas para os desafios. Por exemplo, viver uma vida mergulhada no trabalho, porque eu preciso ganhar dinheiro para sustentar minha família, né? Não é a resposta. E aí eu achei legal que a Laura leu o Salmo de Jesus, e eu também anotei aqui. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Coisas justas da gente se preocupar, né? Um caso extraconjugal não é a saída para um casamento infeliz, né? Largar a família não é resposta para uma vida de conflitos. Eu vim para que tenham vida em abundância. E aí, baseado nesse Salmo de Jesus, com o reino em primeiro lugar, o restante vem, o sustento vem, a sabedoria, a harmonia, a direção vem. Mas a conclusão mais importante do que essas, do que como a gente deve, daqui em diante, pensar e refletir para tomar nossas decisões e agir, é que mesmo que Moabe já tenha entrado na jogada, mesmo que a gente tenha em algum momento se esquecido de Deus, que a gente tenha cavado as tais cisternas, que a gente tenha abandonado a casa do pão, há esperança, tem volta. Amém? A restauração e a história de Noemi nos mostra isso. E se lermos o livro de Ruth inteiro, a gente ainda vai ver mais a ação de Deus sobre ela e sua descendência. No final, o livro de Ruth conta da genealogia de Jesus. Então, toda essa história gerou Davi e toda a sua descendência que, no fim, vieram a Jesus, o Salvador. Então, há uma restauração, e é uma restauração assim, incrível, magnífica, né, em toda essa história. O caminho do arrependimento é duro, é dolorido. A gente chega no fim dele sem cônjuge, sem filhos, todo mundo morreu. Sem olho, sem braço, ninguém mais reconhece. Mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Tinha uma Ruth do lado dela. Ela estava chegando numa época de fartura. A mensagem de esperança, no entanto, é que Moabe tem volta.
A mensagem de esperança é que os propósitos de Deus jamais se frustram apesar das nossas decisões erradas. A mensagem de esperança é de Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus continua agindo em circunstâncias adversas, ainda quando não cremos. Deus exerce a sua graça na adversidade por meio de circunstâncias e pessoas improváveis, mesmo quando a gente não vê e não reconhece. E o arrependimento pode ser muito dolorido, mas é o único caminho para recebermos a sua misericórdia. E ele nos escuta. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Então ele nos escuta. E a mão dele está pronta para nos salvar. Noemi voltou a Belém. Tem algum lugar para onde a gente precisa retornar essa manhã? Um lugar talvez não físico, talvez o lugar do primeiro amor, como João profetizou para a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Para onde ou para quem, ou para o que quer que a gente precise retornar, o caminho sempre passa por arrependimento e confissão. Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, vamos lembrar de Noemi, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O fim desse retorno é um fim de perdão, né? E enquanto eu preparava essa reflexão, eu fiquei pensando na estrada, né, na Noemi, na Ruth voltando, e eu lembrei de alguns desses road movies, esses filmes de estrada, esses filmes de trajetória. E um dos que eu me lembrei foi o Diário de Motocicletas, que é a história do Che Guevara viajando pela América do Sul. Não é nenhum panfleto comunista aqui. Porque, na verdade, o que me chamou mais atenção nesse filme foi a música. E eu queria passar ela para a gente ouvir e meditar um pouquinho sobre ela. Ela se chama Al Otro Lado del Rio, Ao Outro Lado do Rio, do outro lado do rio, né? Do Jorge Drexler, que é uruguaio, né, Miguel? É um cantor uruguaio. E ela está legendada. Queria que a gente a ouvisse. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Vou orar então, confessando o nosso pecado, pedindo misericórdia nessa trajetória de retorno para Ele mesmo. Senhor, confessamos que fugimos de Ti, de nós mesmos, uns dos outros. Fechamos os nossos olhos e ouvidos para a Tua voz e a Tua vontade. Quanto mais corremos, mais difícil fica a volta e menos esperança tem nosso coração. Mas escuta a nossa oração. E nós ouvimos a Tua voz nos chamando para voltar. E é o que queremos. Toma a nossa mão e nos traz de volta para Ti mesmo. Sonda-nos e nos revela o nosso próprio pecado, que de tão nosso já nem conseguimos reconhecer. Nos leva pelo caminho do arrependimento, de volta para a casa do pão, e nos sacia. Restaura nossa sorte, nossos relacionamentos, cura-nos. Seja a nossa luz, a nossa mão, o nosso remo e o nosso rio. Em nome de Jesus. Amém.